Boa noite, nossos amigos e demais companheiros de estudos do Espiritismo, da ciência espírita, que nos traz esclarecimentos sobre as causas das coisas. E hoje nós voltamos com a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro. E hoje, dia 16 de novembro de 2020, conversaremos, como sempre, a título sugestivo e a título de reflexão sobre as verdades ensinadas pelo Espiritismo, que, como dizemos sempre, em seus três aspectos, científico, filosófico e religioso. Esse é o Espiritismo. E então conversaremos hoje sobre a hereditariedade psicológica. Apenas uma conversa para reflexão. Repetimos, hereditariedade psicológica. E de modo que, na visão espírita, apenas para um breve exórdio, preâmbulo, o Espiritismo apresenta o homem como espírito, perispírito e matéria. E as faculdades são inteligência, memória, razão, discernimento. Essas são as faculdades principais do espírito. Essas faculdades não são do cérebro. Essas faculdades são da alma, são do espírito, que os materialistas confundem e costumam confundir as faculdades da alma com faculdade do corpo, da matéria, do cérebro. Inclusive chegam a dizer que o pensamento é uma produção cerebral, quando na verdade o pensamento na visão espírita é atributo principal da alma, o pensamento, que é a maior força da natureza, é o pensamento. Não é uma produção do cérebro, que o materialismo chega muitas vezes a dizer. De modo que, na visão espírita, nós somos espírito, perispírito e corpo material. O que é do corpo material é do corpo material, não é do espírito. E o que é do espírito não é do corpo material. E como sabemos, porque nós, no todo, temos interesse nos estudos do Espiritismo, o perispírito é o corpo espiritual, ou seja, é o intermediário entre o espírito propriamente dito e o corpo material. Uma vez que, na visão da ciência espírita, da filosofia espírita, o espírito, propriamente falando, ele não tem forma. Ele é uma centelha de energia, é um foco de energia, é o espírito, o princípio inteligente, e ele precisa então de um envoltório para ligá-lo ao corpo material. Esse envoltório que as ciências do passado, as religiões do passado, as religiões orientais sempre ensinaram, que se chama corpo etérico, o corpo fluídico. E o Espiritismo, Allan Kardec, deu o nome de perispírito, perispírito, e que a Bíblia, pela palavra de Paulo o apóstolo, chama de corpo celeste. Paulo ensina na epístola dele que o homem tem o corpo terrestre e tem o corpo celeste. Morre o terrestre, sobrevive o celeste, que o Espiritismo designa de perispírito, que é o elemento intermediador entre o espírito, que é uma centelha
de inteligência é átomo, energia. O espírito é átomo, é energia. Entre o espírito, que é átomo e energia, e o corpo material, esse é o perispírito. Então, as propriedades, aliás, as faculdades da alma pertencem à alma, inteligência, memória, razão, discernimento. Não é? Tudo isso pertence à alma. E não vamos confundir como pertencente ou de propriedade do cérebro. O cérebro produz outras coisas. E o cérebro é instrumento da alma. O cérebro não é a alma, nem a alma é o cérebro. O cérebro é o instrumento do espírito. É o quartel-general por onde o espírito, a alma, comanda o corpo. O corpo, para explicar melhor, o corpo é o carro, é o automóvel. O espírito é o motorista. O carro não anda sem o motorista. Então, o corpo, que é o cérebro, ele é dominado pela alma, dominado pelo espírito. Então, existem, como nós sabemos, a hereditariedade física ou fisiológica, biológica, física. E existe, mas não existe a hereditariedade intelectual, não é? Nem psíquica, nem anímica. Significa dizer que o pai transfere, ou seja, os pais transferem para a sua geração, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, eles transferem os caracteres biológicos, estatura, cor da pele, cor do cabelo, cor dos olhos. Isso tudo é transferido para os filhos. Mas a sabedoria dos pais, as virtudes dos pais, o caráter dos pais, tudo isso pertence à alma. Logo, não se transfere para os filhos, porque os pais são espíritos reencarnados. Os filhos são também espíritos reencarnados, são individualidades. Não é? Se são individualidades, a alma é uma individualidade, então é independente dos filhos. Os pais são espíritos reencarnados, individualizados, e os filhos da mesma forma. Logo, o que é do espírito, da alma, que são as faculdades, diríamos, a sabedoria, a genialidade, os talentos. Os talentos não pertencem ao cérebro, pertencem ao espírito. Os talentos são inerentes, são ligados às experiências naquela área de conhecimento, de arte, de cultura, de outras encarnações que os espíritos desenvolvem. E quando renasce aqui na Terra, traz essas experiências, não perde essas experiências nas línguas, experiência na cultura de uma forma geral, experiência nas artes, na genialidade, nas filosofias. Então tudo isso é experiência que nós passamos no decurso das nossas encarnações. Pertencem ao espírito, pertencem à alma, e estão todas arquivadas na memória integral. Logo, não se transfere pela hereditariedade, ou seja, pela genética, não se transfere para os seus filhos, nem os seus netos, porque são propriedade do espírito. Então, meus prezados amigos e irmãos, nós vemos aí, olhamos para o relógio porque ele é materialista, e vemos estar aí uma prova analisando os grandes gênios da história. No passado, naquela época de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, cerca de 4,5 a 5 séculos antes de Jesus, havia muitos homens sábios naquela época na Grécia, e entre eles Sócrates, Péricles e Fídias, esse na política, né, na diplomacia da política, e Sócrates na filosofia, e esses homens todos, que eram verdadeiros gênios, produziram filhos dementes. E até uns deles produziram filhos maus, outros até completamente, integralmente ignorantes. Ora, se a genética transferisse as qualidades anímicas
psicológicas, intelectuais, de sabedoria para os filhos, esses homens teriam transferido para os seus filhos, quando na realidade não transferiu. Foi ao contrário. Os filhos eram muito diferentes deles. Logo, a moral dos pais, a inteligência dos pais, a cultura dos pais, a intelectualidade dos pais, eu diria, a genialidade em qualquer arte ou em qualquer conhecimento da vida material não se transfere geneticamente pela hereditariedade para os filhos. Logo, os filhos não herdam nada dos pais. E algumas vezes as pessoas chegam a dizer, a alegar, defendendo a corrente contrária, a escola contrária, chegam a dizer tal pai, tal filho. Mas tal pai, tal filho, tal filha ou tal mãe é pelo aprendizado, pela educação que os filhos aprendem dentro do próprio lar. E os filhos, psicologicamente, dentro dos estudos da psicologia, dos especialistas da psicologia, é que nós aprendemos com o contato social. E que os filhos têm uma tendência natural e inconsciente mesmo de imitarem os pais. A filha imita a mãe, os filhos imitam os pais. Então, essa semelhança que existe é justamente pelo aprendizado, pela imitação e pela educação dentro do próprio lar. E então, quando nós vemos outros casos de semelhança de filho e pai no campo, no território das artes, muitos pais são excelentes escultores, pintores, artistas, pianistas, e que os filhos são, não é que os filhos herdaram deles, mas é porque são a reencarnação de espíritos que são individualizados, como os pais também são espíritos individualizados. Então os filhos são espíritos do passado, que conviveram com os pais e que foram todos artistas, formaram uma família de artistas. E hoje vem formando outra família e com artistas, da mesma forma, são espíritos que são semelhantes nas artes, aí reencarnam na mesma família. Essa é a explicação do Espiritismo. E fica esclarecido que existe a hereditariedade biológica, fisiológica, que os pais herdam os caracteres particulares do corpo dos pais, como acabamos de esclarecer. Mas não existe, os filhos não herdam as qualidades morais, as virtudes, nem a inteligência e a intelectualidade dos pais, porque são espíritos diferentes, embora no mesmo clã familiar, mas são espíritos individualizados, com evoluções diferentes, embora na mesma família. Então, meus prezados amigos, mais uma vez nós encerramos o nosso programa Encontro com o Espiritismo, e desta feita o tema é hereditariedade intelectual não existe. Muita paz para todos e até a nova oportunidade.